Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou Ele. Ele é aquele que nos sustenta, é aquele da qual nós depositamos a confiança nele. E Ele, aqueles que depositam a confiança nele jamais serão decepcionados. Ele, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo o que nos é necessário. Todos os dias, dia após dia, Ele nos sustenta, Ele nos persevera. Só temos que estar vigiando todos os dias, para que aquele grande dia não seja como surpresa, porque temos que estar preparados, porque muitos são os que serão pegos de surpresa, o grande dia, o tribunal de Cristo, onde ali toda língua o confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Alguns para a honra, glória e imortalidade, e outros para a vergonha, para onde vai haver choro e ranger de dentes. Por isso é necessário perseverar em Cristo. Cristo é a unção que nos ensina do Pai, é a unção que despedaça todo o jugo. Quando nós o seguimos, dia após dia, somos renovados. Vivemos hoje como se fosse o último dia, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o fato de não sermos consumidos, e no novo dia andar sempre com as atitudes das quais Deus nos conhece e agrada, porque Ele agrada daqueles que perseveram segundo a sua justiça, segundo a equidade, segundo a imparcialidade, perseverando dia após dia, segundo a fé opera em nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E quando assim nós perseveramos, há mais esperança para aqueles que assim perseveram. O Pai agrada, vê que há perseverança em nós, como somos a cada dia aperfeiçoados, com um caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. E Ele agrada, Ele vê que há perseverança, Ele recebe com um aroma agradável, porque muito melhor do que sacrificar é obedecer. E quando há os atos de obediência segundo o Espírito Santo, porque ninguém pode produzir os bons frutos, a mansidão, a longanimidade, a obediência, o domínio próprio, se não for pelo operar do Espírito Santo. Como Ele nos disse por esses dias, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim o que dá o crescimento, o agricultor, o Pai, aonde através do Filho Ele nos atrai até o Filho, enviando o seu Espírito Santo, e nós perseveramos segundo Cristo nos ensina, ouvintes e praticantes do Evangelho. Seguir o Evangelho é buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele vai nos acrescentando tudo aquilo que nos é necessário, a sabedoria diária para toda situação, da qual nós consultamos o conselheiro, o advogado, aquele que nos ensina a todo momento, e aqueles que ouvem a sua advertência e persevera as acata, são os que permanecem no caminho dia após dia. E em mais um dia, perseverantes, segundo o Espírito opera em nós, perseverantes nos atos de justiça, do qual
Ele diz: aquele que estiver em mim e se eu estou em vós, sede santos, sede justos, demonstrai com o vosso bom proceder, né? Do qual a Bíblia diz: se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo, porque muitos, por deixar de produzir as obras de justiça, se agora vivem justamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de os salvar. Por isso, obras de justiça com a fé caminham juntas, lado a lado, porque se persevera no erro, se naufraga na fé, porque se as obras já não são de justiça, não tem mais a fé. Jesus sempre nos advertia o povo da época: vigiai com incredulidade, né? Muitos são os que estavam incrédulos, os próprios discípulos. Jesus os exortava, né? A questão de andar sempre em espírito. Pedro, a mesma hora que o revelou, foi revelado em Espírito Santo, do qual ele disse, quando Jesus perguntava: quem dizem que eu sou? Alguns diziam que era João o Batista, né? Alguns diziam que era Elias, alguns que eram profeta. E Jesus disse: e vós o que dizes? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas ao mesmo tempo que ali Jesus se alegra, né? Bem-aventurado aqueles do qual o Pai revela, né? O Pai o revelou para ele em espírito. Porque aquele que tem o Filho tem o Pai, mas aquele que ignora o Filho, aquele que não tem o Filho, também não tem o Pai. E ao mesmo tempo Jesus dizia que era necessário subir para Jerusalém e padecer ali diante das autoridades, diante do povo, das autoridades que se amotinavam em vão, os governantes que se mancomunavam contra o ungido de Deus, né? Do qual os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, assim como nós vemos nos dias atuais, né? Muitos que estão destituídos da glória de Deus e que se levantam em vão contra o ungido de Deus, Cristo, né? Porque uma vez receberam, foram iluminados pela fé, e agora, por ter naufragado, né, estão segundo o espírito do entorpecimento, o espírito do erro, do engano, como Jesus nos ensina sobre a ignomínia. Próprio Deus permite que a cada dia sejam mais cheios ainda de imundícia, para que recebam o vosso galardão. E ali, ao mesmo tempo, Pedro, que o reconheceu em espírito e em verdade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus disse que era necessário ir e perecer na mão daqueles que o insultavam e o zombavam, Pedro diz: não permitiremos que façais isso contigo. E ali Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque a tua atitude reflete a dos homens, né, que agem sem pensar, que se apoiam muitos na mentira, do qual está escrito: não é de se duvidar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, juntamente com os conservos que o seguem. É somente um disfarce, mas o fogo prova a qualidade das obras de cada um, e pelos seus frutos os conhecereis. Ele é aquele que está os provando pelo fogo e os vencerá, porque a Bíblia diz que sem intervenção humana, ele mesmo é aquele que trata com cada um deles, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer
sejam más. Nada passa desapercebido do alto, ele contempla todos os filhos de Adão. Nada passa desapercebido dos seus olhos. Em mais um dia, não como traidores da fé, mas sim como aqueles que perseveram, da qual a fé tem que ser participante do início ao fim. Perseverança, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Tudo é possível àquele que crê. E assim nós perseveramos em mais um dia. Somos gratos a Ti, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. E continuar em vigilância, em oração, meditando na Sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.